Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Eu sou Frei Hildo Perondi, Frei Capuchinho, moro no convento Nossa Senhora das Mercês, em Curitiba, Paraná, e vou fazer a reflexão do Evangelho deste domingo. Estamos no 5º domingo do tempo comum e a primeira leitura é do profeta Isaías, capítulo 58, versículos 7 a 10. Através do profeta, o Senhor nos ensina que nós devemos repartir o pão com quem tem fome, acolher os pobres e os peregrinos, vestir quem está nu. Quem age dessa forma, torna-se luz. É importante isso. Então, tu serás luz para as outras pessoas, porque será um instrumento de justiça. É isso que Deus pede de nós, que pede de todos aqueles que desejam ser seus seguidores. E o texto nos diz mais ainda: se destruíres os teus instrumentos de opressão e deixarem os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, então nascerá das trevas a tua luz. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto é muito importante e tão atual para os nossos tempos. O profeta, através de sua mensagem, quer nos ensinar. Nós devemos destruir os instrumentos de opressão. Hoje, no mundo em que nós vivemos, é um mundo de guerra, marcado pela opressão daqueles que têm mais poder, daqueles que têm mais força. Hoje, infelizmente, se gasta muito com armamentos, com armas, tecnologia, para matar, para destruir. E muitas dessas pessoas querem fazer isso em nome de Deus e querem matar os outros, eliminar o adversário e depois participar da fila da comunhão. Não podemos de modo algum aceitar isso, porque a palavra de Deus, ela nos chama a construir um mundo de paz, um mundo de justiça, um mundo onde a vida tenha preferência e não as armas. E por isso, então, aquelas pessoas que se dedicam a trabalhar para o bem, essas são testemunhas e são luzes para a humanidade. E interessante que o texto nos ensina também que quando a gente age assim, brilhará a tua luz como a aurora e a tua saúde há de recuperar mais depressa. Ou seja, quem faz o bem aos outros acaba fazendo o bem a si mesmo e acaba recebendo a bondade também pelo bem que pratica aos outros. E Deus também olha com mais carinho para quem faz o bem. É isso que nos ensina, então, a primeira leitura de Isaías. A segunda leitura é tirada da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 5. E Paulo nos dá uma lição importante. Ele diz: quando eu estive no meio de vós, eu não estive com um linguajar exaltado, com grandes pregações, mas eu estive de forma medrosa, simples, Paulo entrou falando não de grandes discursos, mas falando o quê? Da cruz de Jesus. E Paulo anunciou Jesus Cristo crucificado. E também mostrou de forma com a própria vida como ele podia anunciar Jesus, e não com longos discursos, com palavreados. E é nesse sentido também que o evangelho que nós vamos ouvir, que é de Mateus, no capítulo 5, do 13 ao 16, e em que Jesus continua o longo sermão da montanha. Logo depois de ter proclamado as bem-aventuranças, ele nos pede duas coisas importantes. Isso vale para todos aqueles que são batizados, a todos que querem ser discípulos e discípulas de Jesus. Nós devemos ser sal da terra e ser luz do mundo. São duas metáforas importantíssimas. A primeira, o sal.
Para que serve o sal? O sal dá sabor à comida. O sal uma comida sem sal, quem já experimentou, quando alguém esqueceu o sal, a comida não fica saborosa. Né? Assim também a nossa vida. Né? Nós, como cristãos, devemos dar sabor à vida humana. A vida humana tem que ser gostosa, tem que ser boa de viver, mas isso depende, sobretudo, de nós. Então, nós devemos ser como o sal. E o texto nos diz: quando o sal se estraga, não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado. E aí não serve para nada. A mesma coisa, como alguém colocar um punhado de terra dentro de uma comida, não vai dar sabor nenhum. Só o sal é que dá aquele sabor necessário e gostoso para o alimento. A segunda comparação que Jesus nos dá é que nós devemos ser luz para o mundo. Num mundo com tantas trevas, com tanta escuridão, num mundo de crise como nós estamos vivendo hoje, né, nós somos chamados a ser luz. E nós devemos imaginar que no tempo em que Jesus falou isso, não havia todas essas luzes elétricas, as cidades iluminadas como nós temos hoje. Então a luz, ela aparecia mais nas noites escuras. E Jesus nos pede, nós devemos ser luz, luz para iluminar. E uma luz não é acesa e colocada debaixo da cama, debaixo do alqueire, mas a luz deve ser colocada em lugar onde ela possa iluminar. Uma cidade iluminada era vista, era visitada. Uma cidade que não podia ser vista, né, não era também visitada por ninguém. Então, o Evangelho de hoje nos convida justamente a sermos essas duas experiências no mundo, ser sal da terra e ser luz do mundo. Então, com isso, né, é com o nosso testemunho, com a nossa presença, com aquilo que nós somos, é que nós anunciamos de melhor modo o Evangelho. O Evangelho de Jesus não pode ser anunciado somente com palavras. Há muita gente que fala bonito sobre Jesus, mas que não vive isso. Os primeiros cristãos, quando andavam pelas ruas, segundo Tertuliano, ele dizia que as pessoas de fora diziam: vede como eles se amam. Olha como é bonito viver como eles. Eu também quero ser assim. Eles são felizes porque eles se amam. Então, o testemunho é que fez o Evangelho se espalhar pelo mundo. As palavras voam, mas os exemplos arrastam. Já é uma frase famosa. Então, o cristianismo, que segundo o Papa Bento XVI, diz que o cristianismo se propaga por atração. Sendo sinal, sendo testemunho que as pessoas creem em nós. Quando nós vivemos aquilo que nós anunciamos, aquilo que nós falamos com a boca. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que o Evangelho desse final de semana, as leituras bíblicas, nos motivam, de fato, a que nós demos testemunho. Nós estamos vivendo num mundo de muita crise, de muito ódio, de muita divisão, e, portanto, nós somos chamados justamente a sermos luzes no meio disso, iluminar essas situações de dor, de sofrimento em que tantas pessoas vivem. Então, que o convite de Jesus seja de fato aceito por todos nós. Se todos nós fizermos alguma coisa nova, alguma coisa para o bem, se nessa semana cada um de nós fizer uma obra que seja sinal de bem para os outros, para as outras pessoas, o mundo fica melhor. Quando nós fazemos o bem aos outros, nós fazemos com que o mundo se torne melhor, mas ao mesmo tempo nós mesmos é que nos tornamos melhores. Portanto, aceitamos então o convite de Jesus de sermos sal, de sermos luz neste mundo. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.